Oi, oi, eu sou Vini Cardoso, esse é o Verso Vini e no vídeo de hoje eu vou deixar aqui registradas as minhas impressões sobre o conceito de emprego. Vamos lá? Mas antes eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, curtissem, comentassem, compartilhassem os vídeos com os amigos de vocês e dessa forma vocês vão estar me ajudando a fazer com que o canal cresça cada dia mais. Agora, bora pro vídeo. Emprego. Como definição, segundo ali o meu roteirinho, é uma espécie de contrato no qual o possuidor dos meios de produção paga pelo trabalho de outros. E na nossa sociedade, na nossa divisão social, nós temos vários tipos, né, de trabalho, como por exemplo o CLT, que é a nossa carteira assinada. Nós temos as pessoas que trabalham de forma autônoma, né, sem um vínculo trabalhista mais direto. E nós temos também os estágios, né, para aquelas pessoas geralmente que estão estudando e trabalhando, dentre outras, tá? Mas como que começou na nossa sociedade essa questão de emprego? Uh, Começou com o escambo. Né, os primeiros registros ali de moldes trabalhistas, eles advêm da forma de escambo, que segundo o meu roteiro aqui, o que é escambo? É a troca de bens e serviços na qual as duas partes obtêm o que lhes interessa, né? Ou seja, se eu tenho ali, se eu sou agricultor e eu preciso de uma ferramenta, eu troco produtos que eu produzo, né, por essa ferramenta. E assim eu obtenho aquilo que eu preciso e a outra pessoa obtém aquilo que ela precisa também, que ela pode precisar. Isso é escambo. Há registros, né, de escambo desde 10.000 antes de Cristo. E nessa época, os animais eram as moedas de troca mais valiosas, né? Mais tarde, isso vai mudando, ali na China, por volta de 1000 anos antes de Cristo, criam-se as moedas, que começam a ser utilizadas como forma de pagamento pelos trabalhos. Né? Daí aquela expressão moeda de troca, começou ali na China. Né? Um pouco mais tarde, ali em 618 antes de Cristo, criam-se as cédulas, né? Que é mais ou menos aquilo que a gente conhece hoje, o dinheiro. Ao longo do tempo, claro, essa forma de pagamento ela foi evoluindo. Hoje a gente tem, por exemplo, as moedas digitais, né? Quase a gente nem rela em dinheiro, a gente nem toca em dinheiro, a gente recebe tudo de forma digital. Mas ainda assim há um pagamento por um trabalho. Mas o que eu penso sobre esse conceito de trabalho, de emprego? Eu penso que emprego e trabalho é necessário, né? É uma necessidade mundial. A maior parte da população mundial precisa trabalhar para assegurar a sua sobrevivência, para receber ali a sua remuneração e poder assim pagar por moradia, alimentação, vestimenta e por outros bens que ao longo da nossa vida a gente vai ali colocando como meta, né? Então o trabalho ele é necessário. Mas eu penso também que nós não podemos deixar que o trabalho ocupe a maior parte da nossa vida. Né? Ele vai, inevitavelmente, ele vai acabar ali ocupando grande parte do seu tempo. Mas a gente não pode deixar que ele seja o principal, que ele seja o principal. Né? Muitas pessoas acabam tão ali absortas e tão inseridas nesse contexto de trabalho que acabam esquecendo a família, acaba deixando de viver e passa a viver somente para o trabalho, né? São os famosos workaholics. Então, eu acho que a gente não pode deixar que isso aconteça conosco, né? O trabalho, ele precisa ser realmente uma necessidade para que nós venhamos ali a pagar por nossa sobrevivência, mas só isso, ele não pode ocupar a maior parte da nossa vida. A nossa vida não pode girar em torno de trabalho. Bom, eu tenho uma história para contar para vocês. Durante 8 anos eu trabalhei em uma escola. Para quem não sabe, eu sou professor de formação, né? E eu trabalhava nessa escola dando aula. Eu não era registrado, eu ganhava por aula e eu entrei ganhando um valor assim irrisório por aula, né? Mas pela experiência eu aceitei, né? Aceitei ali o desafio de dar aula nessa escola. E ela era uma escola particular, mas ela era uma escola de porte pequeno, né? E assim, eu achei muito interessante entrar nessa escola de
que era ali, tinha um porte pequeno, e poder contribuir com o crescimento dessa escola, né? Eu ficava muito feliz em poder contribuir com o crescimento, fazia sempre o meu melhor, nunca faltava, né? Eu sempre fui muito dedicado ali no meu trabalho. Eu tenho alunos hoje, que na época começaram pequenininhos comigo, e hoje a gente conversa pelas redes sociais, e eles demonstram ter muito carinho pelo meu trabalho, né? E isso me deixa muito feliz. E fui trabalhando nessa escola. Durante esses 8 anos, eu me lembro que o que eles pagavam para mim por aula aumentou uma vez, e aumentou R$ 1. Então eu comecei a ganhando um valor X, e durante 8 anos aumentou uma vez só. E assim, eu tinha um relacionamento um pouco complexo, porque eu tinha ali, eu via que era uma escola que não era muito grande, e eu ficava sensibilizado de ficar cobrando, ah, das proprietárias, dos proprietários da escola, esse aumento no pagamento. Então eu não cobrava, passava anos e anos e anos, e eu ganhava a mesma coisa, e continuei ganhando isso, subiu uma vez só. Né? Eu lembro que até em final de ano eu ficava um pouco receoso de perguntar para os proprietários se eu ia receber 13º, né? E assim, eu continuei, fiquei durante 8 anos dando aula nessa escola, e essa escola ela foi crescendo, né? Ela foi aumentando de tamanho, foi ganhando mais alunos, e eu fui trabalhando lá. Acontece que há uns 2 anos atrás, eu mandei uma mensagem para os proprietários da escola, né, no início do ano, falando: olha, quando que a gente vai começar as nossas aulas? Porque eu preciso me organizar, né? Na época eu tinha recebido uh, a proposta de dar aula numa outra escola maior, né? Mas eu tinha ali um sentimento ali de respeito por essa escola que me acolheu há tantos anos, né? E eu neguei ali, na verdade eu não neguei, eu falei, olha, eu preciso primeiro ver com outro colégio como que ficarão os meus horários para poder ver se eu consigo encaixar vocês, né? E mandei mensagem para essa escola, para os proprietários, perguntando, olha, como é que vai ficar, como que vai ser, quando que a gente inicia, porque eu preciso me organizar. Acontece que eles me mandaram uma mensagem assim, a gente vai falar com você, tá? E eu falei, beleza, ok. E fiquei esperando. Nesse meio tempo de espera, o outro colégio contratou outro professor, então eu perdi essa oportunidade no outro colégio, porque fiquei esperando esse. E daí fiquei esperando as mensagens, e daí eu descobri através da mãe de um aluno que essa escola que eu dava aula tinha feito ali meio que um acordo com uma outra escola, no caso uma escola de inglês, para que os alunos, eu dava aula de inglês nessa escola, para que os alunos começassem a fazer aula de inglês nessa outra escola, e não mais dentro da escola que eu dava, não mais comigo, eu não seria mais o professor. Os alunos passariam a fazer curso de inglês nessa escola. Só que a escola que eu fiquei durante 8 anos ajudando a crescer, respeitando e tendo certa empatia por ser uma escola pequena, né? Não me avisou. Eles falaram que iam conversar comigo, e até hoje não me mandaram nenhuma mensagem. Ou seja, eu fui descartado, né? Sem uma preocupação maior, sem uma consideração de falar, olha, obrigado pelos seus serviços, muito obrigado por você ter nos ajudado, né, trabalhado conosco durante esses anos todos, mas agora a gente vai seguir um regime novo, né, de trabalho. E se fizessem isso na época, eu ia entender. Eu ia entender. Mas até hoje não me mandaram nenhuma satisfação, não me mandaram nenhuma mensagem, e teoricamente eu estou esperando até hoje a resposta dessa escola, né? Então, por isso que eu digo para vocês, eu afirmo que o trabalho ele precisa sim ser ali, ocupar um espaço na nossa vida, mas não pode ser o principal. E sempre, sempre a gente precisa pensar primeiro no nosso bem-estar e depois no bem-estar da empresa ou de quem está nos contratando. E com isso eu não estou dizendo que você precisa ser mal agradecido pela oportunidade que estão te dando e olhar para a empresa que você trabalha com certo ranço ou com certo ódio, mas ser agradecido não significa que você tenha que submeter a sua vida toda à empresa. A segunda história aconteceu comigo também, sempre comigo, né? Aconteceu comigo também quando eu ainda estava em período de transição. Eu tinha acabado de sair da Fundação Mirim, tinha acabado de fazer 18 anos e estava ali dando os meus primeiros passos, né, no mercado de trabalho sem assistência, né, desse órgão, dessa fundação que me ajudou tanto. Eu tinha acabado de entrar num escritório de arquitetura para aprender a desenhar plantas, né? Eles faziam plantas
projetos de casas, de edifícios, era um escritório que ainda faziam as coisas, já estava fazendo a transição, já estava começando a usar os programas, né, como por exemplo o AutoCAD, que desenhava as plantas, mas muita coisa ainda era feita em mãos, né, à mão. Bom, esse escritório de arquitetura, ele funcionava numa casa muito grande, e o proprietário, ele era uma pessoa bem legal, assim. Ele saía pegando gatos e cachorros, na maioria das vezes era gatos, de rua, e acolhia, né? E colocava nessa casa onde funcionava o escritório. Então ali tinha muitos gatos, vários, vários mesmo. E além de entrar ali para aprender a desenhar, né, aprender ali a mexer nos programas para fazer os projetos, eu também tinha que cuidar desses gatos, da ração, né, limpar ali a areia deles, enfim, fazia parte da minha função ali. E eu fazia, porque até para mim era uma terapia, assim, eu gosto muito de animais, para mim não tinha problema nenhum, né, nisso. Acontece que um desses gatos, ele tinha feito castração. E como eles andavam circulando por ali, era comum subirem em mesas, né, nos sofás, nos móveis, sempre tinha gato por ali. E esse gato que tinha feito castração, em um determinado momento, ele pulou do chão até a mesa. E nesse movimento, a cicatriz, né, ali, com os pontos abriram e uma parte das entranhas do gato começou a sair para fora e começou a pingar nos projetos todos. E ele andava assim, ó, porque o tadinho ele estava sentindo dor e aquele sangue ia pingando e manchando todos os projetos assim. Quando eu vi, eu fiquei meio sem reação, eu não sabia como pegar porque eu não queria machucar esse gatinho. Então eu demorei um pouco para pegar, para chegar ali né, ter ali uma ação mais efetiva, porque eu estava com muito medo de machucar esse gatinho, né? Aí peguei e tirei ele da mesa. Eu lembro que nesse dia só estava eu liguei para o veterinário que prestava assistência ali para os gatinhos ali do escritório de arquitetura. Ele chegou, levou o gato, mas quando o proprietário chegou, na época ele não estava, na hora, no momento ele não estava. Quando ele chegou e ele viu o projeto, que era um projeto muito importante, todo manchado de sangue, ele me deu um esporro e ele nem esperou eu falar e contar a história. Ele só ficou muito assim pé da vida, me falou assim, fez um discurso de que eu não cuidava do serviço, que eu não prestava atenção, que eu estava distraído, como que eu poderia ter deixado aquilo acontecer, e falou, 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 e eu só escutei, né? Porque na minha cabeça eu fiquei, cara, ele nem deixou eu contar a história, nem deixou eu explicar, ele tá agindo dessa forma, não tenho o que falar, né? Então eu ouvi, fui para casa e depois desse dia eu fui meio que perdendo interesse, sabe, em trabalhar ali. A, a energia do lugar ficou meio pesada, assim, sabe? Porque eu achei muito injusto, mas ao mesmo tempo não respondi. Então, eu saí de lá e eu lembro que para fechar com chave de ouro o dia que eu fui receber ali o que ele tinha para me dever no mês, enfim, ele virou e fez o seguinte comentário para mim, e eu nunca vou esquecer desse comentário. Nossa, você nunca chegou na hora para trabalhar, mas quando é para receber, você chegou até antes da hora. E tipo, eu chegava todo dia antes do horário, porque o escritório era na vila que eu morava, eu ia a pé para esse lugar. Então assim, eu sempre chegava antes. E nesse dia ele fez esse comentário que ficou, eu lembro até hoje. E daí que eu me senti assim, falei, cara, como o trabalhador ele é desvalorizado, assim, como nós, como trabalhadores, a gente às vezes não tem valor nenhum para o contratante, né? Somos só mais um número, somos só mais uma peça ali no jogo deles para, sei lá, fazerem com que a empresa cresça. E desde esse dia eu comecei a pensar justamente o que eu já falei para vocês, que emprego é só um lugar que a gente vai, passa algumas horas, recebe por isso e acabou, sabe? Eu penso assim que emprego deve ser dessa forma. A gente precisa ter um lugar para ir, passar algumas horas, ganhar o nosso dinheiro e acabou. O emprego não pode ditar a sua vida. Você não pode viver para trabalhar. E é assim que eu penso. Mas e você? O que pensa sobre esse conceito de emprego, de trabalho? Você vive para trabalhar ou trabalha para viver? Deixa aqui os seus comentários que com certeza eu vou ler. Eu me despeço nesse vídeo. Até o próximo. Tchau.